Uma das maiores batalhas que aconteceu em Tokyo Revengers e pouquíssima gente ficou sabendo. Foi a batalha entre Utsuya Kaidan e primeira divisão da Tokyo Manji. E nesse capítulo 21 ela finalmente foi encerrada de vez. Conhecemos os vencedores e os derrotados. Mas o que acontece depois de uma grande guerra? É isso que a gente vai acompanhar no capítulo de hoje. Fala, guerreiros! Sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás. Eu sou o Renan. Já convido você a fazer parte do nosso reino. Tem muito conteúdo de mangás. Tem ainda o nosso conteúdo de Tokyo Revengers. Chega junto, se inscreve, deixa seu like, comentem o que vocês gostariam de ver mais aqui no canal também, porque tudo isso vai fortalecendo muito o nosso trabalho. E se você quer fazer parte mais ainda do nosso reino, vem se tornar um membro, galera. A partir de R$3, R$5, R$5, você já faz parte. Já entra no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, troca muita ideia e daí por diante. Depois da vinheta, então, a gente vai comentar como foi esse último capítulo 21. Finalmente a batalha acabou. Todo mundo está comemorando, toda a primeira divisão lá contente, a guerra acabou, o Utsuya Kaidan foi derrotada, ganharam essa briga, finalmente. E olha que o Keisuke Kibaji beijou a Lona em certo momento, o Shifuyu teve que trazer ali forças do além para essa batalha e quem decidiu tudo no final foi o nosso querido Ryusei. E ele comenta que eles mudaram bastante, olhando para o corpo caído do Kojiro, o seu grande companheiro, que apesar de todas as atrocidades que nós vimos nos últimos capítulos, era o seu melhor amigo que cresceu junto com ele. Então não dava simplesmente para abandoná-lo. Ele acabou derrotando, mas na esperança ali que ele traria ele de volta de qualquer forma. Após tudo isso, o Kojiro ainda se ajoelha, faz um sinal de honraria, como desculpas, como também aceitando a derrota da sua gangue. Essa gangue que finalmente é derrotada. Lembrando que era uma das gangues mais poderosas da região. Tinha muitos e muitos membros. Muita gente velha comparado com a idade ali da galera da Toman, de 14, 15 anos. Nós estamos falando de uma galera de 17, 18. Quase aquela geração Showa da qual a gente conhece. E não adianta. Pode vir moto de um lado, pode vir moto do outro. Não vai ter mais pra ninguém. A batalha foi encerrada. Tokyo Manji finalmente venceu. A partir dali, galera, a gente tem esse momento onde, teoricamente, o Ryusei é novamente aceito dentro da Tokyo Manji. Afinal de contas, ele saiu naquela pressão onde ele tinha um amigo de um lado, tinha os amigos do outro. O que ele poderia fazer? Nada. Ele ficou cercado, sem opção. Mas ali no final a gente vê o aperto de mão do Baji e do Ryusei, praticamente aceitando ele de volta dentro da Tokyo Manji. E acho que isso era um dos pontos principais que a gente queria ver, né? O Ryusei recebendo mais uma chance. Isso tudo ficou marcado como a Guerra 7 do 7, justamente porque ela aconteceu no dia 7 de julho. Próxima data que esse vídeo está saindo, inclusive, né? Bem interessante. Tudo mudou, mas nada mudou de novo também. Voltamos ao colégio, todo mundo naquele mesmo espírito. Ah, o Shifuyu estuda ali, o Keisuke também. Tem aqueles grandes amigos do Shifuyu também, que estão super empolgados, principalmente com os grandes movimentos, já que o Shifuyu foi um dos precursores dessa guerra, foi uma peça-chave. Parabéns, você foi demais. Conta pra gente como é que foi essa história. Tá todo mundo muito empolgado, seus amigos ali levantando toda a moral do Shifuyu, já que ele foi um dos responsáveis, o homem que conseguiu mudar a guerra, o homem que salvou Ryusei. Shifuyu teve esse papel. A luta contra Utsuya foi surpreendente. Eles passaram pertinho de ter perdido essa luta se não fosse essa reviravolta do Ryusei. Mas essa reviravolta só aconteceu porque o Shifuyu deu tudo de si e conseguiu resgatar ali o espírito, a alma do Ryusei que estava quase se entregando. Afinal, o Shifuyu não conseguiu salvar o Baji, acabou de certa forma atrapalhando, colocou os pés pelas mãos em alguns momentos. Então, no final das contas, ainda acabou dando tudo certo. E mesmo com tudo isso, olha só quem o Shifuyu tromba no colégio. Com o Ryusei. Ryusei está de volta, como se nada tivesse acontecido. Ele chega, encara ali o Shifuyu, os dois fazem uma pequena troca de olhar. E, naquele jeitão Ryusei de ser, mas não naquele jeitão tradicional, ele cumprimenta o Shifuyu, vê como é que ele tá, mas não faz nenhuma brincadeira, não faz nenhuma piadinha. E nós sabemos que o Ryusei sempre teve uma característica muito brincalhona,
tirador de onda seria a melhor palavra, né? Sempre brincando, mexendo com o Shifuyo. Dessa vez não. O que, de certa forma, espanta o Shifuyo. Se a gente parar para pensar, inclusive, né, o próprio Shifuyo parou para pensar qual seria a melhor atitude do Shifuyo. Qual seria a melhor atitude que o próprio Ryusei teria em outro momento, antes de todo esse conflito. Ali ele só falou que tá tudo bem, tudo tranquilo, como é que você tá? Eu tô bem, você também? Ok, faço reto, foi embora. Mas o verdadeiro Ryusei, aquele antes de toda essa treta, com certeza teria uma postura diferente. A postura dele, com certeza, seria algo mais ou menos como o próprio Shifuyo imaginou. Que seria, guerra? Que guerra? Otsuya Kaidan? Eu tava lá? Traía a Toman? Não, imagina. Você tava lá, Shifuyo? Pra cá, você apanhou de todo mundo? Não me lembro de você. Ou seja, uma tiração, alguma coisa diferente, estilo Ryusei de ser, que não aconteceu. Simplesmente ele foi embora. O Shifuyo até imaginou como seria a cena perfeita, mas de fato ela não aconteceu. Em momento nenhum o Ryusei fez aquele lado extremamente brincalhão e às vezes até pegando no pé do próprio Shifuyo. Ele não fez. Isso deixou o Shifuyo preocupado. Mas não tão preocupado quando ele observa, olha, quem está conversando? Ryusei e Baji. E se você parar para lembrar, a relação Baji e Ryusei estava separada dentro do colégio como uma forma de espantar, ali de certa forma, a relação entre os dois, porque o Baji não podia ser visto em nenhum envolvimento com gangues e tal. Então o Ryusei tinha optado em tirar o pezinho, não se misturar em tudo, mas ali estavam os dois ao mesmo tempo. No meio disso tudo, os amigos ainda ali estavam próximos, vendo talvez o que estava acontecendo, comentam, né, que a própria Otsuya Kaidan estava entrando numa situação já bem complicada, pós-final aí dessa grande batalha. Porque os próprios vários líderes que existiam dentro do Otsuya Kaidan estavam entrando em um conflito. Tem uma imagem onde mostra caído o Kojiro, que talvez tenha ficado numa situação bem complicada, já que a moral, que era algo quase cego dele, que ele se achava demais, muito poderoso e tudo, parece que deu uma apagada com essa derrota. Provavelmente aqui fica um papel do próprio Ryusei resgatar o seu amigo. E aqui já faz um encaixe. Será que tem alguma relação com o Ryusei não aparecer na série original? Será que o desfecho que o autor vai colocar é justamente porque ele já fez o papel dele, agora ele precisa resgatar o seu amigo, vão juntos para algum lugar, talvez alguma coisa nesse sentido? Porque alguma coisa tem aí, porque o Ryusei some da história, mas de certa forma ele ainda tem ainda uma missão, que é salvar o próprio amigo, o Kojiro, ver se cai na real, volta a ser uma boa pessoa, se é que ele já foi uma boa pessoa em algum momento. Então isso é preocupante. Mas voltando lá, aquela situação onde o Shifuyo estava observando tanto o Ryusei quanto o Baji conversando dentro da escola. Os dois começam a subir ali os degraus, vão até o terraço para ter uma conversa. O Shifuyo, que não é bobo nem nada, vai atrás e fica escutando atrás da parede, da porta, na verdade, né? Ele simplesmente fica lá com seu ouvidinho bem ligado, antenado total, para saber o que está rolando na conversa entre os dois. Então ele fica lá observando o que será que o Ryusei está falando, o que será que o Baji está falando, será que ele vai assumir a culpa por tudo que aconteceu? Será que ele se sente culpado? Afinal de contas, ele é culpado mesmo, porque ele traiu sim a Toman em determinado momento. O próprio Shifuyo resgatou ele, tentou ali de todas as formas, mas nós sabemos, né? E o próprio Ryusei começa a falar pro Baji que ele pede perdão, mas antes disso, ele precisa se colocar nessa situação. Então ele olha nos olhos e fala que o Shifuyo foi extremamente importante. Apesar desse jeitão Shifuyo de ser, né, quase dando um sermão no meio da briga, o Shifuyo resgatou o coração dele de várias formas. Primeiro, com o momento que ele não aceitava que estava acontecendo uma traição. Então ele sempre estava lá tentando resgatar. Em outro momento, era salvando todos os seus amigos, se recolocando à frente do combate. Isso teve um peso muito grande. Agora, o momento mais chave, mais importante, é quando eles praticamente estão se afastando. E ali, o Baji fala que o Shifuyo também é muito importante, que às vezes ele até se precipita um pouco, já que um dos objetivos dele é ser o braço direito. Mas o momento marcante é quando o próprio Ryusei chega mais próximo ali ao parapeito, quase ali, eu até passou pela minha cabeça um momento, achando que o Ryusei até ia tirar a própria vida, pular ali do parapeito, cair do prédio. Até passou por isso, mas não. Ele se aproximou e começou a falar. E nessa hora, lágrimas, sim, lágrimas, saíram dos olhos do Ryusei, falando que o Shifuyo foi extremamente importante e que o Shifuyo salvou a vida dele.
aquelas palavras, aquelas ações, tudo que o Shifuyu fez até aquele momento, ele ajudou a salvar. Quando ninguém mais acreditava, nem o próprio Ryusei acreditava nele mesmo, o Shifuyu estava lá. E o Shifuyu resgatou a alma. E a partir daquele momento, o Ryusei conseguiu perceber que ele poderia salvar o Kojiro de alguma forma, se ele precisaria confrontá-lo diretamente. Então tudo isso graças ao Shifuyu. A primeira divisão conseguiu uma vitória incrível, mas com certeza isso aconteceu porque o Shifuyu teve esse posicionamento dele de nunca abandonar um amigo. E isso foi muito importante. A emoção ali arrepia quando você lê naquele momento. Afinal de contas, amigos são insubstituíveis e o Ryusei deixa claro que ele estava totalmente dividido, já que ele era muito amigo do Kojiro desde a infância, mas ele também havia feito uma baita de uma amizade com todos os membros da turma. Por isso, todo aquele peso. O Shifuyu ouve aquilo, também emocionado. Os dois continuam conversando lá no terraço. Provavelmente passou um tempo, porque a próxima cena, a cena final, é que o Shifuyu acabou cochilando ali, ouvindo a conversa atrás da porta. E quando ele acorda, assustado, ele repara que tem alguma coisa diferente. Ele estava totalmente zoado, com a cara pintada, cabelo espetado, porque Ryusei voltou a ser aquele cara de sempre, já pregando peças no Shifuyu, mostrando que ele continua sendo um cara muito divertido e sempre bem louco das ideias. Esse é o capítulo 21, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, desses nossos comentários aqui em cima. Esperamos o próximo capítulo, que infelizmente é quinzenal. Mas agora, bem aquela pergunta: o que vai acontecer daqui pra frente, já que nós encerramos esse arco com a guerra da Toman contra o Tsuya, finalizado com a vitória da Toman? O que vem daqui por diante? Será que estamos próximos do fim desse spin-off ou ainda tem lenha pra queimar? Aqui nesse momento eu quero saber de vocês quais serão os próximos passos desse especial. A gente vai ficando por aqui, deixa o like antes de ir embora, valeu!